O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, diferente dos outros dias, hoje eu fui me preparar para essa homilia à tarde. Por que é diferente? Porque normalmente é pela manhã que eu faço isso. Mas hoje eu não estava aqui e aí eu fui me preparar à tarde. Mas antes de vir, eu estava na casa da minha mãe. Antes de vir para cá, eu tinha preparado um exame de consciência e gostaria de me confessar, porque amanhã começamos a quaresma e eu queria me confessar antes de iniciar o tempo da quaresma. Fui em algumas igrejas, não tinham confissões. Voltei para casa com a intenção de me confessar amanhã e fui me preparar para a homilia de hoje. E aí, a minha listinha de pecados aumentou um pouquinho mais. Por quê? Eu queria convidar você, na véspera da quaresma, a pegar esta primeira leitura e nós fizéssemos juntos um bom exame de consciência, porque a primeira leitura nos provoca a isto. Eu tinha escrito um pecadinho aqui, ali, lá, desde a minha primeira Eucaristia, que já tem um tempinho, que eu escrevo os meus pecados. Quando vou confessar com algum padre, ele até se assusta. Quando eu me apresento, sou padre, venho aqui e tiro a minha listinha. Mas você vai se confessar assim e tem algum mal nisso, padre? Eu quero me confessar e o senhor me dá só absolvição. Ponto. Porque, primeiramente, nós olhando o Evangelho, Jesus está a caminho ensinando os seus discípulos. Amanhã vamos entrar num caminho bonito de 40 dias, que é um verdadeiro retiro espiritual, que todos os anos a igreja nos convida a fazer, a quaresma. Só que os discípulos não compreendem nada do que Jesus está dizendo, e o pior, vai dizer o Evangelho, tinham medo de perguntar. Uma das coisas que nos paralisam é o medo de perguntar para Deus, não por quê, mas para quê? Como? Pensemos em Nossa Senhora quando o anjo aparece para ela. Ela não pergunta por que isso. Ela pergunta como se dará se eu não conheço o homem. Mas nem por quê, nem para quê,
nem como nós não perguntamos porque temos medo da resposta. E por causa deste medo, eu fui provocado, na preparação dessa homilia, a me colocar diante da primeira leitura, que eu vou repetir com você de uma forma muito pausada. A Zorimar leu de forma pausada, proclamando como deve ser, mas eu quero provocar você a fazer um bom exame de consciência para começar bem a quaresma. Livro do Eclesiástico começa assim: Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor. Se decidires seguir ao Senhor, você não é obrigado. Mas, se você se decidiu, permanece na justiça e no temor. Somos justos? Somos tementes a Deus? Vá verificando a sua consciência e, se quiser, vá até anotando. Somos justos? Somos tementes a Deus? Continua o Evangelho. E prepara a tua alma para a provação. Quantas vezes nós não fugimos da tentação, mas fugimos das provações de Deus? Qual a diferença entre tentação e provação? As duas são difíceis de ser vividas, só que a tentação não vem de Deus e não nos leva para Deus. Nós não fugimos dessa. Mas a provação vem de Deus e nos leva para Deus, mas dessa nós fugimos. Tomar as situações nas mãos e dizer que eu seja provado nisso. Nós somos moles demais, nós somos fraquinhos demais, nós somos mimimis demais. Quando a coisa começa a apertar, a gente já foge. E se for uma provação de Deus, você tem fugido dela. Se decidir e servir ao Senhor, permanece na justiça, no temor e prepara a tua alma para a provação. Já vai verificando a sua alma e a sua consciência para o seu exame de consciência e a confissão. Continua. Mantém o teu coração firme e sê constante. Como somos inconstantes nas decisões, nos propósitos, na prontidão. Até começamos muito bem, muitas coisas, mas não somos constantes. Deus nos pede constância, porque se nós corrermos demais, é como se nós andássemos numa estrada na velocidade constante. Se corrermos demais, o radar pode nos pegar. Se corrermos de menos, podemos levar uma buzinada e um xingamento. Sai daqui, roda presa. Constância significa o mesmo ritmo o tempo todo. Nós temos altos e baixos. Nós somos pusilânimes demais. Estamos em cima, embaixo, em cima, embaixo. Tem gente que faz as curvas do ânimo assim. Tem gente que faz assim. Não é? Acordamos durante o dia, nós temos 5, 6 estados de ânimo. Ser constante. Ser firme. Mais um. Inclina o teu coração. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras de inteligência que saem da boca do Senhor. Quanto tempo nós temos gasto em ouvir a palavra de Deus? E não é apenas ouvir, o autor do Eclesiástico coloca aqui de uma maneira muito bela: inclina o teu ouvido. Significa, saia do trono que você se colocou e ouça o que Deus fala a você diariamente. Continua. E não te assustes no momento das contrariedades. Quando somos contrariados, quantas vezes nos assustamos ou até mesmo
ficamos bravos, enraivados, cheios de ódio, porque fomos contrariados. Olha o que Deus está nos dizendo. Não te assuste nos momentos das contrariedades. Como você tem agido frente às contrariedades da vida? Continua. Suporta as demoras de Deus. Aqui, a impaciência, ela não é um pecado, é um limite. Mas a impaciência gera em nós atitudes pecaminosas. A impaciência gera em nós atitudes pecaminosas. E olha o que o autor está dizendo: suporta as demoras de Deus. Como vivemos na época do imediatismo, até o 4G para nós já está lento demais, porque agora queremos 5G, queremos pensar e o celular já abrir. Com Deus não é assim. Suportar as demoras de Deus significa exercitar a paciência e, principalmente, não deixar que a impaciência ative atitudes pecaminosas no seu coração. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixes. Quantas vezes Deus não está mais em primeiro lugar na nossa vida? Esse deveria ser o primeiro pecado que nós deveríamos confessar. Porque se cometemos tantos outros é porque não colocamos Deus em primeiro lugar. E quantas vezes nós confessamos esse pecado? Eu já disse algumas vezes aqui que nesses meus 15 anos de padre e de ouvir confissões, foram raras as vezes que as pessoas confessaram o pecado de não amar a Deus sobre todas as coisas. Agarre-te a Ele e não o deixes, não o troques, não o coloque em outro lugar que não seja o primeiro da tua vida. Para que sejas sábio em teus caminhos. Continua. Tudo que te acontecer, aceita-o. Ah, como é difícil. Aceitar tudo que nos acontece. Esbravejamos, nos injuriamos, murmuramos. Nós aceitamos tudo que nos acontece. Aqui vale uma explicação. Uma coisa é você aceitar o que te acontece. Outra coisa é você se conformar com o que te acontece. Aceitar significa toma nas mãos para que você possa cuidar bem daquela situação e sair dela. Conformar-se com a situação significa é assim mesmo, não tem jeito, vai ficar do jeito que está. Aceitar significa assuma para que você possa cuidar e sair daquela situação. Continua. Posso ir à frente? Está pensando bem nas coisas? E ser constante na dor. Mais uma vez a constância, porque na dor nós somos assim. E nas contrariedades de tua pobre condição, ser paciente. Quem é você na fila do pão? Então seja paciente nas tuas limitações físicas, nas tuas limitações psíquicas, nas tuas limitações espirituais. Ser paciente e não torne mais pesado a cruz que você já carrega. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e é no cadinho da humilhação que os homens se tornam agradáveis a Deus. É no fogo da provação e no cadinho da humilhação
que nós vamos nos tornar agradáveis a Deus. O que eu faço quando me humilham? O que eu faço com as provações, como já foi falado acima? Vá pensando. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Como é que vai a nossa fé e a nossa confiança em Deus? Cremos de verdade? Confiamos de verdade? Endireita os teus caminhos e espera nele. Aqui nós vamos entrar na Quaresma, uma belíssima oportunidade de nós endireitarmos o nosso caminho, de voltarmos para o prumo do nosso caminho, de voltarmos para o caminho que nos leva ao céu e sair de todos aqueles que nos afastam de lá. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Como é bonito de ver quando os cabelos brancos de uma pessoa são sinais de uma grande sabedoria de vida. Vós que temeis o Senhor, contai então com a sua misericórdia e não desvieis para não cair. O autor começa dizendo coisas tão difíceis e depois ele vai nos dizer, conta com a misericórdia dele, mas cuidado para você não cair, cuidado para não abusar, cuidado para não se lascar, cuidado para não ir num buraco tão fundo que você não consegue mais se levantar. E aí termina, que aí tem outras coisas aqui, mas eu vou deixar para que vocês examinem a consciência depois. Considerai, filhos, termina dizendo, as gerações passadas e vede, quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que procuram com sinceridade. Aqui o autor começa a dizer das pessoas passadas, mas eu quero convidar você a um exercício e assim eu concluo. Quantas vezes você confiou em Deus de verdade e foi desiludido? Quantas vezes você permaneceu nos mandamentos dele e foi abandonado? Quantas vezes você o invocou e ele te desprezou? Se ele já foi Deus na tua vida no passado, ele continua sendo o mesmo Deus no presente e será assim no futuro. Ele nos perdoa. Por isso, entrando amanhã no tempo da Quaresma, não nos deixemos chegar na Páscoa com a mesma vida que nós até hoje estávamos levando. Mas trilhemos um caminho que nem os discípulos a princípio trilharam. Mas depois Jesus pega a criança e diz, sejam puros como ela, porque quem acolhe uma criança, acolhe a mim, e quem a mim acolhe, acolhe o Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.